Shalom, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Hoje mais um resumo da porção semanal da Parashá Lei-Lehá, que fala sobre a passagem do patriarca Abraão, o primeiro patriarca Abraão. Então uma Parashá, uma porção semanal abençoada. Se você ficar até o final, o Eterno vai ter uma palavra para você. O Eterno vai falar com você através desse vídeo, através dessa mensagem, através desse estudo bíblico, Então fica até o final, assiste até o final, que Deus tem uma palavra para você. Então, meus irmãos, esse canal, como eu sempre falo, é um canal com base nos contextos judaicos, com conteúdo judaico, ali, trazendo as raízes, ali com base ali nos canais no YouTube, que a gente pesquisa bastante e que a gente vem assistindo, da qual foi uma motivação para abrir esse canal no YouTube. O canal ali, Congregação Israelita Beit Shalom, um canal abençoado, todos os judeus messiânicos com testemunho de Jesus Cristo. Ministério Ensinando de Sião, Rabino Yosef Baru, uma bênção de Deus. Todos esses canais que eu peço para os irmãos pesquisar, porque são canais abençoados, Todos eles judeus, pessoas preparadas para ensinar, pessoas que se dedicam a Torá, a palavra do Eterno. Então que os irmãos possam pesquisar aí e assistir, e vocês possam ser abençoados, meus irmãos. Então eu recomendo para os irmãos que vocês venham assistir e venham ser abençoados. Então, meus irmãos, aproveita para compartilhar esse vídeo com uma pessoa aí do seu contato, da sua rede social. Ainda que seja uma pessoa, mas eu creio que o Eterno vai abençoar. Que essa palavra não vem ficar só para você, que você venha compartilhar com o próximo, o seu irmão, uma pessoa que você conhece, que precisa ouvir a palavra, uma direção de Deus. Então compartilhe aí com uma pessoa, com um contato seu. Eu sempre digo que quando você faz isso, você está tornando esse mundo um lugar melhor. Porque através da palavra, da mensagem, levando amor às pessoas, levando uma palavra de conforto. E aprendizado, através dos estudos, das porções semanal. E essa pessoa vem assistir também, vem acompanhar e vem andar nos caminhos do Eterno. Então que você possa compartilhar aí com o seu contato, ainda que seja uma pessoa, como eu sempre falo, mas compartilha, deixa seu like, aproveita para deixar seu like, seu joinha, faz um comentário, de repente você tem uma pergunta para fazer, pode estar fazendo a pergunta, eu sempre vou estar tirando um tempinho aqui para responder. Sempre eu recebo, nas redes sociais, em outras redes também, aqui no YouTube também, vem recebendo muita pergunta. Então, que você tiver uma pergunta, tiver uma dúvida, você pode estar fazendo, pode deixar seu comentário. E se inscreva no canal, meus irmãos. Aproveita para se inscrever no canal, para fortalecer esse trabalho. Porque quando você se inscreve no canal, todo o conteúdo que eu postar, toda a porção semanal, que eu venho postar aqui toda semana, que é como eu falei nos outros vídeos, que toda semana eu vou estar postando uma porção semanal. Assim como os povo de Israel, o povo judeu vem estudando toda semana a porção semanal, assim como eu iniciei, a ler junto com eles a porção semanal Bereshit, que fala sobre o livro de Gênesis, Aí semana passada foi a porção semanal de Noa, que falava sobre Noé. Então que vocês possam também estar acompanhando os outros vídeos para entender melhor o conteúdo. Você que quer andar na palavra de Deus, você que quer andar nos caminhos de Deus, vamos estudar a Bíblia, a palavra do Eterno. Como eu falei nos outros vídeos, são 54 porções semanal, que os judeus estudam durante o ano. E a gente vai estar toda semana, acompanhando aqui no mesmo entendimento. E você vai ver que é bênção de Deus para a sua vida. Se você acompanhar esses estudos aqui até o final, e que não é muito tempo, meus irmãos? Às vezes você tira um tempinho da sua semana, assiste um pouco do vídeo, deixa um pouco do outro vídeo, às vezes você trabalha, assiste mais um pouco no outro dia. Vídeo aí de 40, 50 minutos, talvez não vai nem isso. Então dá para você dividir ali, um tempinho ali e aprender com a palavra do Eterno. Você vai ver que quando terminar a porção semanal, você vai ser abençoado. Então acompanhe até o final, mais uma vez, e que você possa ser abençoado, através dessa mensagem. Então hoje nós vamos estar lendo aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Mas os irmãos podem estar lendo, no decorrer do dia, dos dias da semana. Vocês possam estar lendo, do capítulo 12 até o capítulo 17, pode estar lendo ali completo ali.
E é uma bênção de Deus essa porção semanal, essa paraxá. Então nós vamos estar lendo aqui, né, meus irmãos, Gênesis capítulo 12, versículo 1, né, para falar dessa mensagem abençoada, né, do nosso patriarca Abraão. Então vamos ler aqui junto, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que palavra, que mensagem abençoada, né, meus irmãos, dessa paraxá, dessa porção semanal, do nosso patriarca Abraão, né? Um homem de Deus, uma pessoa escolhida por Deus, né? Abraão vivia ali na terra de Ur, né? Ur dos Caldeus, na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Em meio ao povo, né, meus irmãos, quando Abraão foi chamado ali, em meio ao povo praticava muita idolatria, todo tipo de coisa que desagradava a Deus, sabe? E Deus fez a promessa para Abraão, né, um propósito ali para Abraão, porque Abraão, ele, mesmo em meio a tanta coisa, Abraão sempre acreditou, né, que existe um Deus, e que sempre existiu, né, e que sempre existe, e ele atentou para isso, e ele acreditou que Deus era o criador de tudo, né, o que governa o mundo, que governa o universo, né? Então Abraão, ele atentou para os sinais, né? Ele não se deixou levar, né? Abraão foi uma pessoa que sempre andou nos caminhos de Deus, né? Sempre atentou para andar nos caminhos de Deus, para não desviar, né? Então Abraão reconheceu que nesse mundo existe um Deus que governa esse mundo. Então Abraão, ele atentou para isso. E Deus viu a bondade de Abraão, e Deus fez esse chamado, né, para Abraão. Então foi maravilhoso ali quando Deus passa esse propósito de vida, essa missão para Abraão, né? Que é chamado nosso Pai na fé. Então essa porção semanal é muito maravilhosa, né? É uma porção que ela vem ensinar muita coisa sobre a fé, né? Sobre exemplo de vida, sobre nós conduzir aqui nesse mundo físico, né, que o Eterno criou. Essa porção semanal, né, tem um nome ali, Lehá, em hebraico, que tem um significado vá para você, ou vá em busca de si mesmo, né? Um significado ali que tem tudo a ver, né, com Abraão. E quando Deus fala ali para Abraão deixar a sua terra, né, a sua parentela, sair do meio da tua parentela e ir para uma terra que Deus mostrará a ele, né? Então ali Deus está conectando tentando passar para Abraão, para ele buscar o propósito de vida dele, né? A missão dele que Deus tem na vida do ser humano. E Abraão era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa caridosa, generosa. A casa de Abraão, a tenda que Abraão vivia, né, morava, ela tinha 4 entradas, né, justamente no sentido de acolher, né, de avistar as pessoas, ou as pessoas que estivessem passando ali, um viajante, uma pessoa que estivesse precisando tomar uma água, né, um alimento, uma refeição. Abraão estava disposto em ajudar, uma pessoa muito generosa. Tinha 4 entradas, né, então a casa de Abraão, a tenda de Abraão. Uma pessoa, um ser humano incrível, humilde. Muitas das vezes, né, a gente tem que se espelhar também um pouco, aprender com o nosso herói da fé, né, com o pai da fé. Nós devemos no nosso dia a dia tomar como exemplo o nosso pai na fé, o herói da fé, Abraão. Ele foi uma pessoa bondosa, generosa. Abraão não se deixava levar, ele gostava de fazer a caridade, ele gostava de lidar com as pessoas, ele gostava de receber visita em sua casa. Então era uma pessoa incrível. E muitas das vezes a gente, hoje em dia, né, qualquer coisinha, a gente às vezes quer ficar com raiva de um irmão, do vizinho, alguma coisa assim. E a gente esquece que os maiores homens de fé da Bíblia, né,
os maiores exemplos da Bíblia foi pessoas humildes, né? Pessoas generosas, bondosas. Então que nós podemos ter esse senso também de bom senso, né? A verdade é essa, a gente podemos ter esse bom senso e espelhar, né, nos nossos patriarcas, né? Naqueles que ensinaram a palavra de Deus, que creu na palavra do Eterno e não se desviou. E era da idade de 75 anos, né, Abraão, quando Deus fez a promessa inicial, da qual a gente leu aqui em Gênesis, né, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Então Deus fez a promessa inicial, Abraão tinha 75 anos de idade. E Abraão foi uma pessoa que começou a caminhar no propósito do Eterno, né? E ele não se desviou. Abraão foi uma pessoa temente ao Eterno, ao ponto de Deus pedir ali o filho Isaque, né? E Abraão não negou nem o seu próprio filho, por amor ao Eterno, ao serviço ao Eterno, ao Criador. Abraão foi um homem temente a Deus, ao ponto de, imagina aí, né, meus irmãos, entregar o próprio filho, né? Então uma fé tamanha, uma fé maravilhosa, abençoada. Não é de à toa que é chamado o pai da fé, né? O herói da fé. Então, é como Deus diz ali, né? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então nós somos parte dessa herança, né? Eu e você, nós somos parte dessa herança que Deus fez ali para Abraão, através de Abraão, né? Então, é muito maravilhoso a gente compreender o que o Eterno tem para nós, para cada um de nós, através da sua palavra, do que o Eterno deixou, né, na palavra, do que Deus quer para cada um de nós, que a gente venha andar nos caminhos dele, que a gente não venha afastar dos caminhos do Eterno. O que Deus quer para nós é bênçãos, é nos abençoar, é fazer com que a gente ande nos caminhos, nas leis, praticando ali os mandamentos, obedecendo a palavra do Eterno, sendo boas pessoas, não só em casa, mas na rua, onde a gente estiver, né? Que a gente venha ser pessoas humildes, pessoas generosas, bondosas, né? Então que a gente venha imitar a promessa que Deus fez para Abraão, foi uma promessa única, mas também Deus quer falar nessa palavra que a gente venha imitar os nossos patriarcas, né? Porque pessoas que falavam com Deus, né? E muitas das vezes a gente, por qualquer motivo, por qualquer coisa, a gente quer desistir, a gente quer desistir das coisas, a gente não quer ter paciência, não quer esperar no tempo do Senhor. Então Abraão, ele esperou 100 anos, né, para ver o seu filho nascer. Então, aos 99 ele foi circuncidado, né? Deus ordena ali para a circuncisão, não só dele, mas do seu filho Ismael, que já tinha idade ali de 13 anos, né? Ismael já tinha 13 anos. E no mesmo dia Abraão circuncidou ele e o seu filho, todos os homens ali da sua casa, né? Até o comprado por estrangeiro, né? Os servos. No único dia foram circuncidados, né? Todos eles. Assim como Deus preparou, assim como Deus ordenou, né? Então, um exemplo de fé, Abraão nunca, sempre que Deus pedia uma coisa, Abraão estava disposto. E ele foi o nosso pai na fé, né, meus irmãos? E tinha Abraão 100 anos de idade quando seu filho nasceu, e Sara, sua esposa, tinha 90 anos, né, quando deu à luz a Isaque, seu filho, herdeiro da promessa, através de seu pai Abraão. Então, uma maravilha de palavra, meus irmãos, uma palavra abençoada, que nós possamos aprender através dessa porção semanal, dessa paraxá. Ler, lerrar, vá para você ou vá para si mesmo, né? Para dentro de si mesmo. Então, muitas das vezes nós temos que, Deus quer que a gente venha compreender a nós mesmos, né? Então, aquela guerra espiritual, né, que a gente possa compreender nós mesmos para poder fazer algo. E Abraão compreendeu, ele viu que Deus era o Criador de tudo. Ele reconheceu que o Eterno era o Criador de tudo. Mesmo em meio a tanta idolatria, tanta coisa ali que desviava dos caminhos de Deus, as pessoas faziam, Abraão, ele optou por reconhecer, né? Então ele reconheceu nele mesmo que o Eterno é que governa todo o mundo, né? Governa a criação, governa o universo. Imagina aí, né, meus irmãos, a Terra em 24 horas dá a volta em torno do Sol, ali para bater tudo certinho, né? Todos os dias o Sol nasce.
Chega a época da chuva, Deus manda a chuva, né? Os animais, Deus cuida de tudo, os mares, os oceanos, né? Então tudo tem um Deus que cria e que criou, né? E governa tudo. Então Abraão, ele compreendeu isso, né? Ele viu que tudo que acontecia ali nesse mundo, né? Aqui nesse mundo, existe um Deus que cuida de tudo. Então ele não se deixou levar pela idolatria, né? Ele poderia muito bem, ali sua família, né? Muitas coisas ali que desagradavam a Deus. E Abraão optou por acreditar e confiar no Eterno. E ele reconheceu que é o único Deus que tem que ser adorado, né? Que tem que ser louvado. É o Deus poderoso, é o Deus vivo, é o Deus único. O Deus que não divide a sua glória com ninguém. Por isso que Abraão foi uma pessoa abençoada, uma pessoa incrível. E até nos dias de hoje, né, é exemplo para nós na palavra do Eterno. Então que é o nosso Pai, é o nosso herói da fé. Então que possamos ser pessoas, meus irmãos, humildes, pessoas que, através de Abraão, nós venhamos ter um exemplo de vida, acreditar e confiar que nada é impossível para Deus. Veja só, você, né, de repente você pede uma coisa, você ora, você às vezes acha que está demorando, mas veja bem que Abraão esperou 100 anos, né, para poder ver o seu filho nascer. E muitas das vezes tem hora que a gente quer as coisas no nosso tempo. A gente muitas das vezes, por falta de sabedoria, a gente ora e às vezes acha que está demorando e às vezes murmura. Então eu falo para você, foca, confia na oração que você fez a Deus, Deus vai honrar. Deus, ele quer que você confie na sua oração, naquele clamor que você fez, no pedido que você fez a Deus. Deus escutou seu pedido, Deus está escutando sua oração. E ele vai agir. É só você crer, o que Deus quer que você venha crer. Então toma posse, não duvida. Seja cura, seja em todas as áreas, como eu sempre falo, né? A bênção sua vai chegar, a resposta que você tem pedido para Deus vai chegar na sua vida. Então, para compreender melhor, a gente vai ler em Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 9, né, para nós estar caminhando aí para finalizar o vídeo, né, para não estender muito. Então, que o Eterno venha abençoar, né, meus irmãos, e como eu sempre falo, que através da palavra do Eterno a Bíblia, né, é o nosso manual. Então, Deus criou o mundo, criou tudo que há no mundo, né, e Deus deixou um manual para a gente seguir. E esse manual é a palavra do Eterno, é a Bíblia, né? Então, se a gente colocar em prática, se a gente obedecer o que está escrito na palavra do Eterno, a vida da gente transforma, a vida da gente muda. Ela passa a caminhar de outro rumo, de outras formas, né? Uma forma diferente que, além de agradar a Deus, e você vai ser bem sucedido aqui na terra. Porque a palavra de Deus, ela não falha, né? Então, eu sempre falo que a palavra de Deus, a Bíblia legisla sobre várias coisas, diversos assuntos. Se você quiser saber sobre a criação dos filhos, né, como você se comportar dentro de um lar, de uma casa, tanto o homem como para a mulher, né, o seu papel ali que Deus deixa, biblicamente falando, né, você vai encontrar, né, você lê a palavra do Eterno, você vai encontrar qual é o seu proceder, né, aqui na terra, qual é o seu proceder diante das pessoas, o que o Eterno pede para nós, né? No nosso próximo, no nosso irmão, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho. A palavra do Eterno também ensina, né? A palavra do Eterno ensina como a gente deve se alimentar, né? De uma forma caché, de uma forma correta, né? Para que a gente não venha ter doenças, né? Comer certo tipo de coisa que não é para o corpo, não é para o corpo que Deus criou, né? Para o corpo físico. Comer de todo jeito, né? Tudo tem uma forma correta ali que Deus direciona tudo, né? Se você quiser saber sobre negócio, se você quer fazer um negócio, você quer aprender finanças, você quer saber negociar, a palavra do Eterno legisla sobre isso também. Então é diversos assuntos, né? Diversos assuntos que a palavra do Eterno legisla, né? Salvação, né? E Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, né, por amor de nós, né, para nos salvar. Então tem a salvação através de Yeshua, Jesus Cristo. Então você pode estar compreendendo, você pode estar lendo, você pode estar buscando.
Então tudo tem um caminho, um manual muito bem feito que o Eterno criou. Então Ele nos deu de presente esse manual, né, para nós andarmos, para nós se comportar nesse mundo físico. E muitas das vezes a gente negligencia, né? A gente fala que não tem tempo, às vezes você fala que não está tendo tempo, você não consegue ler, ou às vezes a pessoa fala que não entende, quando na verdade, se você tirar 5 minutos do seu dia, né, para ler a palavra do Eterno, para procurar meditar, procurar entender, né, o que o Eterno quer passar para você, ali durante um ano, né, você vai ter muito aprendizado, você vai ter muita sabedoria. Então eu sempre falo, é um conselho, né, que eu deixo para vocês. Busca mais de Deus, né? O mundo aí já tem tanta coisa que vem acontecendo. E é momento da gente se apegar com Deus, né? Apegar com o Eterno. Buscar em Deus a solução, né, para os nossos problemas. E nós, através da nossa busca, nós ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso vizinho, ajudar o nosso irmão, tentar tornar esse mundo um lugar melhor. E não só ir junto como as pessoas fazem, né, por aí, não acompanhar certas pessoas que às vezes acham que a maldade é o melhor caminho. Então, meus irmãos, que a gente venha orar pela paz no mundo, que a gente venha pedir a Deus, ao Eterno, sabedoria. E que a gente venha, como eu sempre falo, né, estudar a palavra dele, né, e que a gente possa fazer a vontade do Eterno. Então a gente vai ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9, para compreender mais um pouco sobre esse resumo da porção semanal. Como eu sempre falo, é um resumo porque se estender muito, né, vai muito tempo e o vídeo fica longo. Mas a porção semanal é para isso, né, sempre trazer um resumo, trazer uma exortação, uma palavra de fé para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família e para os seus caminhos, né? Então a gente vai ler Hebreus capítulo 11, verso 8 e 9, para compreender melhor um pouco. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então a palavra fala, né, meus irmãos, que através da fé, né, através da obediência, como Abraão obedeceu o chamado do Eterno, ali como Abraão deu ouvido, né, à voz de Deus, ao Criador, e saiu daquela terra de idolatria, de coisas que desagradavam a Deus. E hoje Abraão é chamado nosso pai na fé, né, nosso herói da fé. Então que bênção, né, palavra abençoada essa palavra, essa porção semanal. O Eterno é generoso. Talvez a pessoa fale, eu tenho pouca fé, mas você não tem não, porque se você pedir ao Eterno, até a fé que nós temos é Deus que dá. Então Ele vai te dar a fé. Assim como Abraão teve fé, assim como Abraão viu em Deus o seu Criador, reconheceu o seu Criador, a gente possa também reconhecer, meus irmãos, e cada vez mais buscar em Deus, né, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente tem orado, né, e acreditar e confiar e permanecer nos caminhos, né. Nunca, jamais, às vezes, nós somos falhos, mas muitas das vezes o pecado, às vezes a gente tem como desviar, né, a gente tem como desviar do pecado, das coisas erradas, desviar daquilo que desagrada a Deus e procurar agradar mais a Deus. Você vai ver que sua vida vai andar. Você vai ver que quando você orar, Deus vai te ouvir. Então, que essa mensagem, né, venha ficar no coração de cada um de vocês. Eu mesmo aprendi muito com essa palavra, né, com a passagem aqui de Abraão. Um pequeno resumo, mas um resumo abençoado, que só tem a crescer, a gente só tem a ganhar. Você pode ter certeza que você vai ser abençoado, né? Que sejamos pessoas inteligentes, né? Que viemos usufruir do melhor dessa terra. Não só pessoas vazias, né? Que às vezes tem pessoas que estudam a vida toda, estudam nas melhores faculdades, né? E pessoas vazias.
Quando o número é bem pequeno de pessoas que conseguem, né, obter êxito, porque aqueles que obtêm é porque confiam no Eterno, né, não se desvia da palavra do Eterno. Mas o mundo está cheio, né, de letra. Como a palavra diz que a letra mata, né? Às vezes a pessoa ela estuda nas melhores faculdades, tem todo tipo de ensino, de curso, de ensinamento, e a pessoa não consegue ser pleno, né? Não consegue ser uma pessoa que venha obter êxito na vida. E aí vem os problemas do dia a dia e a pessoa se deixa levar e a pessoa se desvia, a pessoa não confia em Deus. Então que a gente, eu e você, podemos ser inteligentes e confiar mais no Eterno. Entender que através do Eterno nós possamos ser plenos, né? É isso que Deus quer para nós. Deus quer dar a felicidade plena para nós em todas as áreas. Seja sentimental, né? Talvez você quer um casamento abençoado, às vezes você almeja um trabalho abençoado, talvez você tenha um sonho, seja ele qual for. Então o Eterno, uma cura, talvez você almeje uma cura, né? De repente você está passando por um problema de saúde. Então que essa palavra venha ficar nos nossos corações, né? A palavra de fé. Que venhamos ter mais fé no Eterno, que venhamos no nosso dia a dia buscar mais em Deus e confiar. Que no tempo certo o Eterno vai trazer. É só a gente permanecer firme. Quando você permanece firme, aquilo ali não vai te abalar, pode vir a situação que for, não vai te abalar. Então que Deus abençoe mais uma vez, né? Que você possa compartilhar esse vídeo mais uma vez, né? Sempre eu falo. Envia para um amigo, para uma pessoa, comenta, deixa seu like, né? Faz um comentário, se inscreva no canal, meu irmão, que é muito importante você se inscrever. Toda semana eu vou estar postando um vídeo aqui no canal, né, sobre a porção semanal, sobre os ensinamentos, assim como o povo judeu estuda a palavra do Eterno, os israelenses. Esse canal é com o objetivo, né, com esse propósito de postar conteúdos com bases voltadas às raízes judaicas, né? O ensino com raízes judaicas, com base judaica, né? Ali observando as festas bíblicas, assim como tem vários vídeos aqui no canal que fala, né, sobre o calendário judaico, compreender melhor o calendário judaico e ir buscando, né? Então que a gente tem as redes sociais, né, tem as ferramentas de pesquisa, que possamos pesquisar mais, né, sobre as festas bíblicas, né? E como eu falei, que vocês venham assistir os canais como que eu passei aqui no início do vídeo, né? Esses canais abençoados dos nossos irmãos judeus, pessoas que estudou, né, meus irmãos, e se preparou para ensinar as pessoas, né, através das suas raízes judaicas, raízes milenares, né? Então que o Eterno venha te abençoar, que onde você for, tudo aquilo que você fizer, que o Eterno possa te guiar e possa te livrar, e que Deus te prospere os seus caminhos cada vez mais.